Sim, sim, caros amigos do Conhecendo Carro. Hoje, pela primeira vez no canal, o meu amigo é um coreano. Sim, HB20S Premium 2019. A versão topzera das galáxias desse sedã compacto da Hyundai, que começou lá em 2013 a produzir o HB20 no Brasil e causou frisson entre os consumidores no mercado brasileiro, porque ele estava bem à frente dos concorrentes da época. Será que ele é uma boa opção hoje em 2025? Vocês estão prontos? Vem comigo que no caminho eu conto para vocês tudo sobre esse coreano aqui. Vem! Então, meus amigos do Conhecendo Carro, como é de costume, eu gosto sempre de iniciar falando de um carro, apresentando as dimensões dele. O HB20S, ele se enquadra como um sedã compacto, com 4,23 m de comprimento, o entre-eixo de 2,50 m, 1,68 m de largura por 1,47 m de altura. O HB20, dentre os seus concorrentes, dito hoje o Onix Sedan, o Virtus, por exemplo, e o Cronos, ele é um que tem as medidas mais comedidas, na verdade. Haja vista, como eu falei inicialmente, que é um projeto lá de 2013. E assim como o Cronos, que está um pouco mais defasado, digamos assim, provavelmente a Hyundai em algum momento mais à frente vai reestruturar ele em questão de plataforma e etc. E aí provavelmente o HB20 vai ganhar mais musculatura, vai ganhar mais dimensões e aí consequentemente também mais espaço interno, que depois eu vou mostrar para vocês. Vamos falar aqui da dianteira do HB20S. Os faróis, eles são diferentes das outras versões. Eles possuem projetor, mas todo o acendimento dele é em lâmpadas halógenas. Aqui em cima nós temos, na verdade, uma luz de posição. Ela é em LED, mas ela não serve como DRL, ou seja, entrou na rodovia, você precisa acender os faróis. Farol de neblina. Não temos sensor de estacionamento nessa versão, mas nenhum HB20 na verdade tem. Essa grade ela é já da restilização do ano de 2019, com essa moldura cromada e esses acabamentos aqui na grade central, bem bonito. Vindo aqui para a lateral do HB20, nós temos, vamos falar dos pneus e rodas. O HB20 é calçado de pneus 185/60/15. Essa roda meio diamantada, eu acho bem bonita essa roda, mas eu acho que poderia ter uma medida um pouco maior para dar um pouco mais de volume para o carro, né? Eu acho que ficaria mais de acordo e ficaria mais bonito no HB20. Os retrovisores possuem repetidor de seta e rebatimento, o que não é muito comum nos veículos dessa categoria. Friso cromado na base da janela, bem bonito, eu acho que isso dá um requinte maior para o veículo. Maçanetas cromadas. Esse carro ele não tem chave presencial, a chave é uma chave canivete. Na traseira, freios a tambor, ou seja, freios a disco na dianteira e a tambor na traseira. Tanque de combustível, 50 litros, esse carro é flex, bebe tanto etanol quanto gasolina. O HB20, eu acho ele um carro bem interessante nas suas linhas. Os carros da Hyundai, como da Kia também, os projetistas brincam muito, né, no bom sentido, com essas linhas, com esse dinamismo, na verdade, de desenho do carro. E eu acho que dá uma valorização bastante interessante para os modelos que eles produzem. Vindo aqui para a traseira, nós temos o símbolo aqui da Hyundai, o nome do modelo, HB20S. Essa versão tem câmera de ré, aqui a plaquinha, né, a badgezinha, para identificação que esse carro é automático, sensor de estacionamento, luzes refletivas,
As lanternas, elas dão a impressão, quando acesas, que são em LED, por conta do desenho interno que elas possuem, mas são todas na halógena, tanto luz de posição, luz de freio, luz de ré e luz de seta. Desembaçador do vidro traseiro, anteninha convencional. Duas curiosidades do HB20 Sedan. Vocês podem ver que o porta-malas ele está aberto. Esse carro agora nesse momento ele está travado. Então eu vou apertar na chave aqui para destravar o carro. O retrovisor ele tem rebatimento, ele vai abrir e os vidros vão baixar. Eu vou só travar o carro, não vou segurar para levantar os vidros. Eu vou só travar o carro. Então você vê que o retrovisor ele já rebate e eu vou vir aqui e vou fechar o porta-mala. Veja que ao fechar o porta-mala, automaticamente os vidros já fecham. Curiosidade bacana. Vindo aqui para a traseira do HB20, nós vamos mostrar o porta-malas. O porta-malas ele pode ser aberto por dentro do veículo, numa alavanca que nós temos lá, ou pela chave. Pela chave você consegue abrir o porta-malas também. Não temos nenhum botãozinho para abrir o porta-malas aqui, diretamente na tampa. Porta-malas com bons 450 litros de capacidade. Não temos aquelas alças pantográficas, né? Infelizmente esse pescoço de ganso ele acaba roubando um pouco de espaço no porta-mala, amassando talvez alguma bagagem. Tem que tomar cuidado quando você for colocar as malas, quando o porta-malas estiver bastante cheio. Os bancos são bipartidos, o que facilita, se você for levar alguma coisa mais comprida, você consegue rebatê-los na porção 60-40. Nós temos aqui iluminação. Eu senti falta de aqueles ganchinhos para pendurar sacolas. Não temos aqui no HB20, mas um porta-malas bem acabado, todo forrado de carpete, só naquela porção aqui em cima, que nós não temos forração, mas acho que, sinceramente, na minha opinião, isso pouca diferença faz. Vindo aqui para o step, nós temos um step mais fininho, mas do mesmo tamanho das rodas lá de rodagem, né, do pneu de rodagem. O step aqui tem as medidas 125, 80, 15. Bem melhor do que aqueles outros pneus muito menores, na verdade, que tem uma limitação também de velocidade para rodagem. Então é um pneu que, em caso de você furar, você consegue chegar com mais segurança até uma borracharia para poder fazer o conserto. Aqui onde você apoia, né, alguma coisa para colocar dentro do porta-mala, malas, alguma coisa forrado, então, bastante bacana, evita que você vá arriscar a lataria. E é isso aí. Vamos agora mostrar a parte traseira do HB20 ali no interior. Opa! Galera, vindo aqui a gente vai apresentar um pouquinho do interior do HB20 e falar um pouquinho do acabamento aqui das portas. O HB20, como a maioria dos seus concorrentes na categoria, ele tem um acabamento de porta aqui que é no plástico, tem uma textura esse plástico, mas é 100% no plástico. Tá? Nós não temos nenhum material aqui suave ao toque. Aqui nós temos o controle do vidro elétrico, que é um toque tanto para subir quanto para descer. O acabamento aqui da maçaneta, ele tem um cuidado um pouco a mais, né, num tom de cinza fosco, bem bacana. Porta-objetos aqui na porta, com capacidade para uma garrafinha aí de 500 ml e mais algum outro objeto pequeno. Saída do alto-falante. Os bancos dessa versão Premium, eles são em couro, tá? São em couro sintético. Esse HB20 ele possui 2 encostos de cabeça, infelizmente não tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Cinto de 3 pontos somente para os ocupantes das laterais e no centro é o cinto abdominal. Tá? Ele não tem cinto de 3 pontos no meio. Isofix para fixação da cadeirinha de criança. E agora eu vou mostrar outras particularidades aqui, outras características do interior do HB20. Vindo aqui, nós podemos identificar
algumas coisas no HB20S. Alça de segurança no teto, para o passageiro e para os ocupantes aqui de trás, o motorista não tem. Ganchinho para a fixação de um paletó, de alguma outra coisa. Os cintos têm regulagem, cinto de segurança tem regulagem de altura. E aqui o espaço traseiro do HB20, usando a minha estatura como referência, eu tenho 1,80 m. Esse banco está posicionado para que eu dirija com conforto e me sobram aqui um dedo, né? Um dedo. A movimentação de pés aqui eu até consigo colocar mais da metade do meu pé para baixo do banco do motorista, mas numa viagem longa eu digo para vocês que vai cansar um pouquinho, porque eu não tenho muito espaço aqui para me movimentar. É um pênalti ao HB20? Se você for comparar, por exemplo, o Virtus e o Versa, sim, são sedãs compactos também, quase entrando ali na categoria de compactos médios, digamos assim, mas que possuem um espaço interno bem maior, um entre-eixo maior. Então, o HB20 ele fica devendo um pouquinho nesse espaço traseiro aqui. É lógico, se você tiver um motorista que não tenha a mesma estatura que eu, seja menor, 1,75 m, 1,70 m, você vai um pouco mais confortável. Ou quem vem aqui atrás também não for de uma estatura muito grande, vai mais confortável. Outra coisa que eu achei aqui também é que o banco, o comprimento do banco aqui, ele não é dos maiores. Então, o meu apoio de coxa aqui, ele termina muito antes do que seria o legal, né, para eu ir mais confortável e ter esse apoio aqui das pernas. Possivelmente, numa viagem de 3, 4 horas aí, realmente pode ser que canse, né, ir aqui na traseira do HB20. Nós não temos apoio de braço central, não temos nenhuma saída de ventilação para o banco traseiro e nenhuma tomadinha de carregamento, seja ela 12 volts ou seja ela USB. Porta-revista nós não temos aqui no encosto do banco do motorista, somente aqui no banco do carona. Bom, alguns carros não tem nem do carona, nem do motorista, então isso é um ponto positivo. E aqui a gente tem um outro porta-objetos aqui, de a profundidade aí da metade da minha mão, botar uma carteira, botar um celular, 2 celulares aqui, chave, alguma coisa assim. Botar a chave vai fazendo barulho que ele não tem revestimento, tá? É no plástico mesmo. O túnel central, ele tem 3 dedos, não é um túnel muito alto, ou seja, se você for viajar com 3 pessoas aqui, essa pessoa do meio não vai brigar muito com as pessoas da lateral. Mas espaço lateral de cabine, provavelmente se forem pessoas adultas, vão com o ombro encostando uma na outra aqui, vão ter que disputar um pouco o espaço aqui para os ombros, tá? Vamos lá para frente, que lá na frente tem coisa bem bacana para mostrar para vocês. Vem. Vamos lá, gente. Seguindo aqui, a gente vem para a porta dianteira do HB20. Ela tem um acabamento parecido com a de trás, no sentido de materiais. Aqui, assim como lá atrás, plástico com uma textura, uma cor cinza aqui, um metalizado, né, na maçaneta. Mas aqui nós temos um material sensível ao toque, um couro bem maciozinho. E aqui, infelizmente, não. Infelizmente é tudo plástico. Aqui nós temos uma luzinha refletiva, quando você tiver com a porta aberta, não vir um maluco e arrancar sua porta. Saída do alto-falante. Porta-objetos. Você colocar alguns objetos aqui, carteira, chave, controle do portão, alguma coisa assim. E uma garrafa de 500 ml, cabe tranquilamente aqui. Controles do vidro elétrico, todos automáticos, com um toque para subir e um toque para descer, iluminados, assim como o botão de travamento e destravamento das portas. E esse aqui não é iluminado, tá? Esse aqui do travamento do vidro traseiro, o bloqueio do vidro traseiro para você não abaixar ele, não subir, enfim, ele não é iluminado. Aqui você tem um saída de som, um tweetzinho. O banco do motorista tem regulagem de altura, o do carona não tem. Banco de couro, perfurado aqui nessa parte e aqui no encosto. Aqui é um couro liso. Eu acho o banco bem bonito, tá? Bem bonito, tem um bom acabamento.
Aqui nós temos o apoio de braço central, só para o motorista, né? Mas numa viagem longa isso aqui já ajuda bastante. Aqui nós temos saída de ventilação. Aqui nós temos os controles do rebatimento do retrovisor. Se você colocar para cima, ele trava o rebatimento, ou seja, você não consegue rebater quando o carro fecha, enfim, tem pessoas que não gostam. E aqui é o rebatimento. Eu preferiria usar o rebatimento. Você estaciona na rua e passa um caminhão, leva seu retrovisor, com certeza vai sair bem mais caro. E aqui o controle dos espelhos, né? Para você fazer a regulagem. O volante tem regulagem de altura e profundidade. Ali as pedaleiras, caixa de fusível, abertura do porta-malas, do capô do motor. Aqui nós temos o botãozinho que eu falei para vocês de abertura do porta-malas e do bocal do tanque de combustível. Vamos aqui pro interior. Vindo aqui pro interior do HB20, nós temos um volante revestido em couro, os comandos para atender e desligar uma ligação, controles do som, subir e baixar, aqui o assistente de voz, aqui outros comandos da central multimídia, botão mode, alavanca de seta, nós temos farol com acendimento automático, esse carro tem farol de neblina também. Aqui na direita nós temos a alavanca de limpador do para-brisa, não temos sensor de chuva, mas temos intermitente variável, você consegue regular ali onde aparece 1, 2, você consegue regular a velocidade, com o intervalo, na verdade, em que o limpador ele vai funcionar, caso você não esteja com uma chuva muito forte, etc. Tá? Retrovisor não é fotocrômico. Para-sol com espelhinho, mas sem iluminação. Os controles de iluminação do veículo. Temos um porta-óculos. E o espelhinho do carona com iluminação. O acabamento normal da categoria. É um plástico texturizado, mas é tudo plástico. Eu acho essas saídas de ar-condicionado aqui, saídas de ventilação, na verdade, bem bonitas. E elas ficam numa posição mais alta, né? A posição mais ideal, na verdade, para a saída da ventilação. Vou ligar o carro aqui para a gente mostrar algumas outras funções do HB20. Vindo aqui para o painel de instrumentos do HB20. À esquerda nós temos contagiros e marcador do líquido de arrefecimento. À direita nós temos velocímetro e marcador do combustível. Opa, vamos baixar aqui o volume. Ao centro nós temos algumas informações. Indicação de marcha engatada, marcha que está acoplada. O consumo médio, odômetro total. E aí nós viemos aqui para esse botãozinho aqui, em que nós mexemos no computador de bordo. Ali nós temos a autonomia do tanque de combustível. Aqui nós temos o consumo instantâneo. Velocidade em digital. Aqui nós temos o tempo que falta para a manutenção, em dias, na verdade. Aqui nós temos outras informações, que é trip A, o tempo de funcionamento do motor, velocidade média. Aqui nós temos a trip B. E aqui nós voltamos para a autonomia do tanque de combustível. Vindo mais aqui para o meio, nós temos a central multimídia chamada Blue Media. Essa central multimídia, ela
ela é uma central multimídia interessante. Ela não tem um tamanho muito grande, mas atende bem às necessidades de quem utiliza aqui o HB20. Então nós temos algumas funções. Funções de rádio, aqui nós temos algumas diversas funções de música, vídeo, são algumas conexões, na verdade, que você pode fazer para visualizar nessa central multimídia. Uma coisa que é bem diferente, que as outras centrais não têm, e essa aqui possui, é TV digital. Então, ela funciona só com o carro parado. Então, se você estiver em algum lugar e quiser passar o seu tempo, você pode conectar a TV. Aqui nós temos algumas outras funções de conexão com Apple CarPlay e Android Auto, somente conexão com cabo. Nessa época não tinha no HB20 a conexão sem fio. Aqui nós temos algum pareamento também de telefone, né? Telefonia. Esse botão aqui é o botão que você liga ou desliga a central. Você consegue multar ela também e regular o volume. Aqui é para você passar alguma faixa de som, alguma coisa assim, ou alguma outra opção da central. Para você mudar as estações de rádio, por exemplo. Vindo mais aqui para baixo, nós temos um diferencial do HB20 também, que é o ar-condicionado digital. Esse ar-condicionado, ele é de uma zona só, né? Vou ligar ele aqui para mostrar para vocês. Onde aqui você tem o controle da temperatura. Se você clicar aqui, você liga o modo automático. Aqui você tem a velocidade do vento. E aqui, se você clicar aqui, você tem o direcionamento de ar, para onde você quer que o ar saia. Vou desligar aqui o ar, porque hoje não tem necessidade dele estar ligado. Aqui você tem o desembaçador do vidro dianteiro, desembaçador do vidro traseiro e circulação interna do ar. Vindo mais aqui para baixo, a gente tem um porta-objetos em que nós temos algumas conexões. Entrada auxiliar, entrada para iPod, né? E entrada USB e uma tomadinha 12 volts. Além no porta-objetos aqui você botar algumas coisas. E pode ser fechado também, caso você queira deixar alguma coisa ali escondido, né? Estaciona o carro na rua, às vezes tem alguma coisa ali que não quer que fique visível. Alavanca do câmbio. Um câmbio de conversor de torque, automático de 6 marchas. Aqui você tem o modo parking, R. Aqui você tem a câmera de ré. Neutro, drive. E se você der um toquezinho para a esquerda, você coloca no modo manual. Para cima sobe marcha, para baixo desce marcha. Não temos aletas atrás do volante, tá? As famosas borboletas atrás do volante. Mas já ajuda numa descida de serra, por exemplo, que você quiser usar o freio motor, essa função do manual aqui, ele ajuda. Mais aqui para baixo, nós temos um porta-objetos de tamanho bom, 2 porta-copos, e aqui atrás, aquele porta-objeto que eu falei para vocês, para guardar alguma coisa. Porta-luvas. Porta-luvas não tem chave e tem um bom tamanho, tá? Um bom tamanho. Cabe bastante coisa nesse porta-luva da HB20. Para um sedã compacto, é um porta-luva acima da média. Bom porta-luvas. Falando em relação a consumo, o HB20 ele é flex, como eu já falei inicialmente para vocês, onde ele tem um consumo de 7 km por litro com etanol na cidade e 9,3 na estrada. Já na gasolina, consumo de 10,2 na cidade e 12,9 na gasolina. Nós estamos falando aí, vamos colocar na gasolina, que para a nossa região aqui é um combustível que é mais utilizado, diferentemente de São Paulo, onde o etanol é muito mais barato, né, do que a gasolina. Mas falando em autonomia na gasolina, nós estamos falando em 510 km de autonomia no ciclo urbano e 645 no ciclo rodoviário. Em números reais, né, na vida real, o proprietário desse carro é meu amigo pessoal de muitos anos, aí, de mais de 3 décadas,
e ele falou para mim em algum momento que esse carro ele faz menos de 10 dentro da cidade, menos de 10. Tem que dirigir bem na manha, bem no pezinho de anjo aí para ele fazer um consumo bom. Já na estrada, ele em algumas viagens que ele fez, ele já relatou consumos acima dos 14,5, até 15 km por litro. Então é um bom consumo. Na estrada, eu acho que na cidade poderia ser um consumo um pouquinho melhor. Galera, falando um pouquinho aqui do motor do HB20S. Nós estamos falando de um motor 1.6 aspirado. Esse motor ele é 4 cilindros e ele está disposto na transversal. Nós estamos falando de uma potência aqui de 128 cavalos no etanol, 122 cavalos na gasolina a 6.000 rotações por minuto. O torque de 16,5 kgfm no etanol e 16 kgfm na gasolina a 5.000 RPM. É um motor girador, tá? A potência dele vai vir bem lá no alto, então tem que pisar bastante para atingir o seu pico, na verdade, e o desempenho máximo que esse motor pode entregar. Nós temos o comando de válvulas duplo no cabeçote, variação do comando na admissão. O acionamento desse motor ele não é por correia dentada, e sim por corrente. Corrente é aquele negócio que você não precisa necessariamente fazer uma manutenção, né? Essa corrente ela não vai, dificilmente ela vai estourar, né? Vai arrebentar essa corrente. Então muito melhor que a correia dentada. E é um motor confiável, tá? Um motor bem confiável. Hyundai e Kia, eles compartilham das peças desse motor. Então é um motor que tem poucos problemas ao longo desses mais de 10 anos de vida aí desse motor aqui no mercado brasileiro. Com certeza, para o tipo de combustível que nós utilizamos aqui, ele está bem adaptado sim, e com certeza vai lhe entregar desempenho como você procura, sem causar grandes dores de cabeça. Então, meus caros amigos, a pergunta precisa ser respondida. Vale a pena colocar agora em 2025 um HB20S Premium 2019 na garagem? Na minha visão, na minha consideração final, sim. Um bom produto, com um acabamento honesto, a confiabilidade da marca Hyundai e um valor na casa de 70 mil reais no mercado de usados. Diante disso, se você está procurando por um carro desse porte, com bom porta-malas, vejo aqui uma excelente opção. A gente fica por aqui. Obrigado por acompanhar o Conhecendo o Carro. Siga a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.